Eu quero falar daqueles que estão não no quadro do morto-vivo, mas estão vivendo como vivo-morto. Quando o Senhor diz, você tem nome de que vive, mas está morto, Ele está dizendo, dá para fazer pose, dá para ter um comportamento como se você fosse um crente sadio, sem na verdade ser. E quando Deus fala a respeito desse comportamento na vida desse povo da igreja de Sardes, algumas coisas que nós precisamos reconhecer. Verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença de meu Deus. E diz, lembra do que você recebeu, ouviu e guarde. Significa que eles não estavam guardando aquilo que tinham ouvido desde o início. Você começa a ver no próprio comportamento a denúncia do que significa aquela morte se instalando. E diz, se você não vigiar, eu venho contra você. E aí quando ele diz, principalmente no verso 5, de algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, pressupõe-se que a maior parte das pessoas da igreja já estavam vivendo o evangelho comprometido. Já haviam se contaminado. Então nós precisamos entender que de alguma forma essas pessoas que têm nome de que vivem, mas estão mortas, são pessoas que começaram a comprometer os valores do evangelho e voltar às práticas pecaminosas que geram morte. Então, apesar de não ter comprometido completamente seu estado, já estavam no estado onde a necrose estava avançando, progredindo. Quando eu olho para o Novo Testamento, eu percebo algumas advertências. E honestamente eu acho que isso não tem sido enfatizado o tanto quanto deveria. Cada vez menos nós ouvimos mensagens sobre quebrantamento, sobre autonegação, sobre morrer para si mesmo. Quase que o tempo todo o encorajamento é apenas Deus quer que você seja feliz, como se felicidade se resumisse mera e exclusivamente a questões terrenas. Salmo 16:11 diz, na tua presença a plenitude de alegria, a tua destra delícias perpetuamente. Há algo na presença de Deus que bênção nenhuma, mesmo do próprio Deus, vai estar equiparada. Deus está dizendo, eu não tenho problema que você tenha isso, mas nunca perca aquilo que é mais elevado, nunca perca aquilo que é mais sublime, nunca perca aquilo que de fato te preenche e te realiza. Aí você olha para a história e você vê cristãos que não tinham nada, eram perseguidos e viviam profundamente realizados. Hoje em dia você vê crente que tem tudo e vive triste, deprimido, como se o evangelho não fosse bom o suficiente, quando ele não percebe que o foco daquilo que ele está buscando é que está distorcido. Então tem pessoas fazendo escolhas. Vamos para as advertências. Paulo, por 2 vezes, escrevendo a Timóteo, apresenta 2 advertências que merecem a nossa atenção. A primeira delas está na primeira epístola, a segunda que eu vou trazer está na segunda epístola. Na primeira epístola, 1 Timóteo 5, nos versos 5 e 6. O contexto, ele está falando das viúvas, quais deveriam ser sustentadas pela igreja. Ele está dizendo aquelas que não tinham arrimo de família deveriam ser acolhidas, mas que as que tinham, as famílias deveriam sustentar. É uma orientação pastoral prática. Mas no meio disso vem um comentário. Paulo diz assim, aquela que é viúva de fato, não tem arrimo de família, e dizem, não tem ninguém para cuidar dela, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. E diz, o comportamento de alguém que está vivendo na dependência de Deus, persevera em orações e súplicas noite e dia. Agora olha o que ele diz. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Ele simplesmente vai dizer, olha, presta atenção na que está se entregando a Deus e na que não. Na hora de você fazer a lista de quem a igreja vai cuidar. Mas ele nos chama atenção para algo que normalmente a gente não para perceber. Ele fala de uma pessoa que persevera na oração e na súplica, noite e dia, em plena dependência de Deus. Porque não tem nada para extrair na dimensão natural de ninguém. Aqui não é nem mais a questão de prazeres, é de sobrevivência. Mas a Bíblia fala de uma outra que se entrega aos prazeres em vez de buscar Deus. E diz, essa mesmo viva, vida biológica, está morta espiritualmente. Ele está falando de gente dentro da igreja. Assim como Jesus, falando da igreja de Sardes, ele está falando de gente morta dentro da igreja. Agora, olha a advertência da segunda epístola. 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5. Ele diz, mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. A maior parte das pessoas, quando lê a advertência bíblica sobre os tempos difíceis, ela imagina circunstâncias.
Pastor, a Bíblia fala de guerras e rumores de guerra, que existe desde o início da humanidade. A Bíblia fala de pestes, que existe desde o início da humanidade. Obviamente, Jesus fala no final dos tempos sobre o que é traduzido como o princípio das dores. Isso é uma alusão às dores de parto. Quando está chegando o momento da mulher dar à luz, as contrações começam e elas vão se tornando cada vez mais fortes e com períodos cada vez menores. Pressupõe-se que no tempo do fim as mesmas coisas sempre aconteceram, iam acontecer com mais intensidade em tempos menores. Mas, se por um lado há esse clara advertência do que vai acontecer no tempo do fim, nós temos hoje capacidade, por conta de todo o desenvolvimento, principalmente da tecnologia, de viver um estilo de vida hoje que é muito melhor do que antigamente. Gente, como é que Paulo viajava para pregar o Evangelho? Um nível de locomoção e transporte precário. Não era apenas a falta de conforto. Quando você pensa nos tempos que eles gastavam para se locomover pequenas distâncias. Eu às vezes viro à noite dentro de um avião com 1 ou 2 voos. Eu cruzo, né, o país do norte para o sul e dá tempo de estar num outro evento. E outra, não é só velocidade. Você vem no ar-condicionado, numa boa poltrona, com conforto, né? No meu caso já desenvolvi a arte de dormir sentado, né? E você simplesmente tem hoje uma facilidade de vida que não se tinha antigamente. Wesley, há poucos séculos atrás, viajava no lombo de um cavalo para pregar o Evangelho. Nossa vida hoje é muito melhor quando você pensa em termos de estrutura do que antes. Alimentação. A Bíblia diz que Pedro estava com fome, a turma diz, vamos preparar o almoço. Pedro diz, vou orar. Por que vou orar? Porque o almoço não era que nem hoje, gente. Quando a turma diz, vamos preparar o almoço, vamos matar o animal, esfolar o animal, né? Esquartejar o animal, limpar o animal, temperar o animal, acender o fogo. O processo de tudo era lento. E a quantidade de alimento que eles tinham era limitada. Hoje a gente tem abundância, tem facilidade. O povo antigamente com qualquer gripe morria. Hoje a gente tem um desenvolvimento da tecnologia que a medicina não está oferecendo só solução para enfermidades. Nós estamos podendo prevenir com o estilo de vida saudável, com o entendimento que temos. Ou seja, os tempos difíceis não eram necessariamente as circunstâncias. Olha a ênfase que a Bíblia dá sobre os tempos difíceis. Nós lemos o verso 1, agora vamos continuar. Verso 2. Pois... E agora vem a conclusão. Os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, preste atenção nessa, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também desses. Pedro diz a Timóteo, fique longe. Ele está dizendo, ei, não estou falando do ímpio esculhambado no pecado, não. Ele está falando, essas características, todos esses péssimos adjetivos, vai se manifestar em gente dentro da igreja. O que ia ficar pior é o comportamento do ser humano, não necessariamente as circunstâncias. E tudo isso é sempre uma inclinação ao quê? A velha natureza, a carnalidade. E interessante que uma das características dadas aqui é serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Não significa que todo tipo de prazer seja errado, ilícito ou pecaminoso. Mas essa paixão absurda, essa entrega o tempo todo por aquilo que é prazeroso no nível carnal, tem nos custado mais do que a gente imagina, tem impedido a transformação. Enquanto a humanidade segue avançando, evoluindo num monte de coisa, o comportamento piora. Alguns dizem, não, os bárbaros de antigamente não tinham educação. Nós temos como nunca houve, o comportamento humano segue piorando. Porque o que o homem precisa para viver transformação é morrer para si e viver para Deus. Mas quando o evangelho começa a manter só a aparência de piedade, vamos ter cara de crente, linguajar de crente, mas nega a essência da piedade, que é a morte para si mesmo, a tragédia está estabelecida. Agora, quando você pensa a frase, mais amigos dos prazeres do que de Deus, eu repito o que eu falei antes, Deus não está em momento algum dizendo que nós não podemos ter prazeres. O problema é que quando a pessoa quer estar mais para cá do que para lá. Mais amigos dos prazeres do que de Deus. Então o camarada consegue passar horas maratonando seriado. Mas não é importante tirar horas de oração. Ele consegue passar horas se divertindo, mas não consegue gastar horas na palavra de Deus.
é importante unir e festejar. E gente, vai chegando o fim do ano, a gente tem desculpa comer, comer, comer e comer cada vez mais. Mas a arte bíblica do jejum vem se tornando cada vez mais ignorada e esquecida. Porque nós estamos hoje obcecados por todo tipo de prazer, mas muito pouco obcecados por Deus. E sem o entendimento de que para entrar nesse lugar mais profundo, a necessidade de que você morra não só para aquilo que te mantinha totalmente morto no pecado, mas até para prazeres lícitos. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 7, ele começa nos primeiros versículos dizendo que o casal cristão deve manter uma vida de intimidade física regular, frequente. Eu sempre brinco que ele está dizendo que tem que ter avivamento nessa área também. Mas quando chega o verso 5, ele diz assim, não vos priveis um ao outro. Não se neguem em relação à intimidade. Ele diz, a não ser. Aí vem a única exceção. Ele diz, por mútuo consentimento, por um pequeno período de tempo, para vos dedicardes à oração. Ele não está dizendo que para o casal cristão orar não pode ter intimidade. Mas quando ele fala de dedicar, ele está falando, se você quer mergulhar no lugar profundo da oração, às vezes você precisa dar uma pausa nos outros deleites, porque eles te desligam. Em agosto do ano passado, eu estava num desses períodos de jejuns prolongados que eu tenho decidido a manter frequente na minha vida. E um homem de Deus, eu diria que é um dos gigantes espirituais da nossa nação. A gente estava num evento junto, e como eram alguns dias juntos, eu não conseguia esconder dele que estava jejuando. Quando nos mandaram buscar no aeroporto, ele nos chamou para o almoço, falei, olha, eu posso sentar, mas não estou comendo hoje. Não, então deixa quieto, vai para o hotel. À noite nós comemos. Eu falei, olha, à noite eu também não vou estar comendo. Ele falou, então depois a gente combina. Aí estávamos no evento à noite, ele falou, amanhã vamos tomar o café da manhã juntos. Eu falei, olha, eu sento com vocês, mas eu ainda não estou comendo. Ele olhou para mim e falou, você vai comer quando? Eu falei, olha, na verdade nós não vamos comer. Eu posso sentar, posso conversar com vocês. Ele falou, então pelo jeito você está num jejum prolongado. Eu falei, estou. Ele falou, não quero ser invasivo. Há quantos dias você já está? Eu falei, bastante. Ele falou, quanto tempo vai? Eu falei, vai longe. Ele falou, Subirá, eu preciso te fazer uma pergunta. Ele falou, não quero ser invasivo. Ele falou, tenta me dizer, porque ele falou, você talvez seja, e ele é bem relacionado, ele falou, você talvez seja uma das pessoas que eu conheço que mais jejua. O que é que tem te atraído tanto a esse lugar? Eu falei, pastor, se o senhor me perguntasse isso aos 18 anos de idade, minha resposta seria, eu quero poder, eu quero sobrenatural, eu quero ativar os milagres. Hoje, a minha resposta é outra. Eu falei, para explicá-la, eu vou te dar uma volta. Eu falei, algo interessante que acontece no jejum é a forma como o seu paladar vai ficando acurado pela própria limpeza, desintoxicação que o organismo passa. Então, por exemplo, quando você volta do jejum, ou mesmo se você provar alguma coisa no jejum, né, café, por exemplo. Café sem açúcar, ele vai ficando doce. E a sensação que eu tenho é que mesmo o expresso sem nada de açúcar, ele é doce a ponto de ficar enjoativo. Aí eu falei para ele, isso é algo comum quando o seu corpo está passando por toda essa limpeza e desintoxicação, né? Então você volta de um jejum, as frutas são exageradamente doces. Mas de repente você olha um camarada jogando leite condensado na salada de fruta e dá vontade de voar no pescoço dele e gritar, ei, isso já é doce. Só que ele não sente mais o doce daquilo. Porque o consumo regular dele de açúcar deixou ele tão intoxicado e comprometido que ele não percebe. Então ele precisa de uma outra coisa, porque o que está lá não está mais sendo percebido. Eu falei, esse é o exemplo do natural. Espiritualmente, a sensação que eu tenho, que quanto mais a gente jejua, a gente se desintoxica dessas porcarias. E a gente começa a perceber a doçura, os deleites espirituais de uma forma como normalmente nós não percebemos. Falei, hoje, a percepção da presença de Deus, o entendimento da palavra, a sensibilidade ao mover do Espírito, as direções que Ele traz quando a alma está silenciada, quando a carne está morta, é uma coisa impressionante. E nessa hora você começa a entender o que é ser mais amigo de Deus do que dos deleites. Mas quando nós queremos ser mais amigo dos deleites do que de Deus, dos prazeres, nós não vamos viver a plenitude do que Ele tem. Quem está entendendo?
Se você foi abençoado por essa palavra, por favor, não se esqueça de se inscrever nesse canal e deixar um gostei nesse vídeo. Assim, você nos ajuda a continuar esse trabalho que tem abençoado muitas vidas através da palavra de Deus. E para você que quer ir ainda mais fundo no conhecimento da palavra, na descrição dos vídeos há sempre indicações de livros e conteúdos que vão te abençoar e te ajudar no seu crescimento espiritual. Não deixe de conferir e que Deus te abençoe.